Hoje a gente vai falar do famoso tema de como unificar ou conectar as 6 na Kabbalah. E qual é o significado disso? Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Antes de mais nada, começo pedindo desculpa que eu não fiz o vídeo de ontem, mas gente, eu tô numa correria e assim, não deu nem para fazer o vídeo, tá? Então me desculpa, mas cá estamos. Essa semana continuamos a ler a porção de, nossa, me fugiu, Ekef, e estamos nos parágrafos 10 a 11 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, o Zohar lembra para nós, ele fala o seguinte: quando você vai fazer uma bênção no judaísmo, é muito comum que a bênção comece sempre da mesma maneira, né? Para quem conhece o judaísmo sabe do que eu estou falando. A gente diz Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Então a gente geralmente usa as mesmas 6 palavras. E aí o Zohar explica por quê que é isso. Porque existe um conceito na Kabbalah que é de unir as 6, unificar as 6. E o que isso significa? É você unir as 6 sfirot, né, as 6 emanações divinas, centrais da árvore da vida. São as sfirot que vão de Hesed a Yesod. Então elas são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod. O que significa unificar? O que significa esse conceito? Essas 6 sfirot, elas estão entre Keter, que é a sfirá suprema, você imagina assim o auge do céu, da espiritualidade, e Malchut, que é o reino físico. Tá? Então elas representam diferentes maneiras com que a energia espiritual pode chegar no mundo. Só que como elas são 6, a energia também pode se perder, digamos. Né? Então a importância de você unificar essas 6 é para fazer com que a energia chegue mais fácil no mundo físico. Por exemplo, quando você faz uma bênção, como eu falei, você usa essa estrutura para poder materializar a bênção, concretizar a bênção. Né? Então unir essas 6 sfirot é um processo importante na Kabbalah para você basicamente unir céu e terra. É como se elas fossem o que está no meio entre o céu e a terra. E se essas 6 não estão bem unidas, pode prejudicar a união do céu e terra. Tá. Então, unir essas 6 sfirot é, antes de mais nada, um processo espiritual. Tá? Não tem nada a ver com um processo físico, se bem que daqui a pouco eu vou falar que também pode ser físico, que visa integrar e harmonizar esses atributos no mundo. Tá? Então, você tenta promover um equilíbrio nas forças do universo, atuar de acordo com todas as forças e chegar no caminho do meio. Para quê? Para fazer com que essas forças se alinhem com a vontade divina. Tá? Agora, existe um segundo modo de você fazer esse equilíbrio, que é o seguinte: a Kabbalah diz que essas 6 sfirot, elas são também emocionais. Elas representam as emoções no ser humano. Daqui a pouco eu falo quais emoções. Então, quando você também visa a integrar e harmonizar as suas emoções numa pessoa, você também está refletindo esse equilíbrio, essa harmonia, e consegue fazer com que a vontade divina se manifeste. Percebe? É como se você tirasse de você as polaridades, no sentido, as dúvidas que você tem, as cisões que você tem, as separações. Você faz com que o seu ser esteja todo unificado. E aí o que você consegue fazer isso? Você consegue fazer com que a divindade se manifeste de maneira mais fácil em Malchut, que é o mundo físico. Tá? Então esse processo é fundamental na prática cabalística. O tempo inteiro um cabalista está preocupado se ele está unindo essas 6 sfirot. Tá? Por quê? Porque se você falar em termos inclusive de emoção, você está tentando restaurar a unidade e a paz interior. E se você está falando em termos cósmicos, você está tentando refletir a ordem cósmica, né? Deixar uma harmonia nos mundos espirituais e material, como eu falei. Bom, então, tentando ir para termos mais práticos, no que dá para a gente fazer dentro de um vídeo, né? De Zohar diário rapidinho. Unir essas 6 sfirot implica você cultivar algumas virtudes, ou você cultivar algumas emoções. Eu traduziria do seguinte modo: quais virtudes? Hesed é a compaixão, a bondade. Gevurah é a justiça, você agir de maneira justa, de maneira correta, fazendo o que precisa, quando precisa. Tiferet é a própria ideia de beleza, né? A gente chama de harmonia. Tá? Você buscar o equilíbrio das coisas. Netzach, você pode traduzir como a perseverança. Você ter esse atributo em você. Hod, dá para falar com muita coisa, mas eu diria que assim, que é a humildade. A gente já falou em alguns horas aqui, né? É a ideia de você saber se colocar da maneira correta, não muito acima, não muito abaixo, né? E tem que tomar um cuidado, que muita gente acha que humildade é isso, é se pôr para baixo. Não, é se pôr como você é, como você deve se pôr.
E por fim, Yesod é a sua, vamos chamar de pureza espiritual, né? O quanto você está afinado com os objetivos espirituais. Quando você faz essas 6 coisas existirem em você e trabalharem de modo harmônico, você está unificando as 6 Sefirot, tá? Bom, esse é um modo, né? Eu falei das rezas. Isso também pode ter implicações para quem gosta de meditação cabalística, tá? Tem muitas meditações cabalísticas que são tentando visualizar essas Sefirot, ou meditando, por exemplo, na letra Vav, que é uma letra que tem valor 6 e é uma letra do tetragrama, tá? Então, assim, a ideia é muito ampla, realmente, de você como conectar essas 6 Sefirot. Mas para quem está começando, quem talvez quer uma primeira ideia, eu diria isso. Quando você está em práticas espirituais, fazendo a sua reza, fazendo sua meditação, fazendo um ritual, ou até estudando o Torá, tenta imaginar em algum momento que você está unificando essas 6 Sefirot, com a energia que você está devotando. E o segundo modo é fazendo esse trabalho que eu falei nas suas virtudes. Tenta sempre ver como é que você está com essas virtudes todas. Você está com a bondade suficiente, com a justiça suficiente? Você está com o nível certo de perseverança, de humildade? E quando você fica, então, preocupado, no bom sentido com isso, você está fazendo essa unificação e ajudando o mundo superior e o mundo inferior a se conectarem. Um bom dia a todos e tudo de bom.